Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Hook of Picture da Quantum Light. Tudo bem? Eu me chamo Pedro Victor. Vamos ao nosso papo filosófico de hoje, né? Algumas ideias, principalmente a ideia da ética, né? Que é a conversão, a conformidade do comportamento em relação à intersubjetividade. Nem tudo que a gente quer, o que a gente pode, nem tudo que a gente pode é o que a gente deve, né? Nem tudo que a gente quer é o que a gente deve, nem tudo que a gente deve é o que a gente pode, certo? A ética é fundamental para o convívio e a harmonia social, certo? É respeitar a intersubjetividade, respeitar o outro, certo? E aqui com Lacan, o que vem do outro é muito importante porque são desejos, né? E nem todo desejo ele é bom. A gente tem que aprender a como desejar, como ser feliz com desejo e como superar a tribulação do desejo ou o distúrbio do humor, como a compulsão e a obsessão, certo? A ansiedade e a depressão. Temos que aprender a esperar, temos que aprender a respeitar a individualidade. Respeitando a individualidade, nós podemos seguir em frente, caminhando tranquilamente, certo? E é esse o propósito de um ser humano que se sinta livre, que se sinta liberto, certo? Apesar dos desejos, dos anseios dos sujeitos serem estratosféricos, né? Serem muito distintos um do outro, logicamente, e muito, digamos assim, congruentes, às vezes dual, às vezes doentes. E doente que eu digo é doente não no sentido do enfermo, mas no sentido ôntico doente, que vem ao ôntico, certo? E aí a gente se remete à própria ontologia. Se a gente for pensar com a cabeça bem aberta na filosofia, é impossível saber exatamente a subjetividade do que se passa no pensamento do outro. Porque é um pensamento trancado às 7 chaves como na Arca da Aliança, certo? A gente pode ter influências de alguma espécie, positiva ou negativa, mas a gente pode aprender no comportamento cognitivo, né, de que a realidade ela está sempre presenteando, a realidade é o presente, não é? E com o presente a gente tem maiores chances de ter uma vida feliz, de ter uma vida de agrado a Deus, ao absoluto, certo? Apesar de tudo que se passa de um momento para o outro, de um momento, não transferencialmente, mas de significante mestre, certo? Quando a gente injeta o significante mestre e a cadeia do significante, ela é discernida, ela é iluminada. Como assim, Pedro? É assim, ó. O significante mestre é o norteador do discurso da ideia, certo? É a bússola do discurso da ideia. E no discurso da ideia, o que fica calcado no inconsciente é ali o ponto central da memória basilar, né? Da memória fundacional, no qual a neuropsicologia vai funcionar para traduzir e transluzir a verdade do sujeito, certo?
a verdade ali que está em latência, a verdade ali que está em sentido apostos, né, da expressividade. E essa verdade, ela é comum, ela é arquetípica, né? Todo sujeito tem suas falhas, ninguém é perfeito. Todos os sujeitos têm ali algo de doido, né? De doideira. E essa doideira, ela passa, né? Ela simplesmente passa, ela se esvai, ela se esvanece, né? Em algum sintoma de ordem do humor, né? Como uma tristeza, como um ressentimento, como uma angústia, a angústia da castração mesmo assim, né? E a gente não deve estar rebobinando na angústia da castração o outro significante que ficou calcado na neurose. É comum da neurose essa repetição de neura, de nervoso, de fortemente atribulado pela negatividade. E a negatividade, nossa, é algo assim estranho, né? Porque ela age no inconsciente de uma maneira que a cruz da ontologia, né, ela não percebe o que está fazendo, com o qual a consciência está se revelando. Complicado isso, meio paradoxal? Bem, mas se você prestar atenção nessa didática, você vai ver que é ciência, né? E é consciência, é iluminação, certo? E nesse papo psicanalístico, um cafezinho aqui noturno, nós vamos, com a ciência, com Deus, né, usar nossa inteligência para ir além, certo? É notório saber que é preciso ter uma base de discernimento do direito, saber o que é positivismo e justnaturalismo e seguir a corrente de sua predileção, certo? O que mais lhe agrada, certo? O que mais você se conforta na sua identidade política, certo? É preciso ter uma identidade política, mesmo se você seja um crânio, né, e consiga discernir tudo isso aí, a gente às vezes se perde nos meandros do caminho, nas dormências do espírito, né? E a gente não consegue perceber o que se passa na nossa mente inconsciente, né? No mais profundo do inconsciente. O que o conflito lá dos desejos do inconsciente querem nos revelar, né? O que a dualidade quer revelar pra gente, certo? Na psicanálise é bem simples, não parece complicado, apesar de que algumas crenças, né, armazenadas, alguns desejos recalcados, né, reprimidos, estejam tão fortemente ali engenhados no inconsciente, né, e engendrados e engessados no inconsciente, que a luta pela sobrevivência consciente em relação à ética e à moral, né, ela pode ser traduzida como um comportamento filosófico de amar a filosofia, amar a lógica e respeitar essa disciplina da ética, certo? Nem tudo que eu quero é o que eu devo, nem tudo que eu devo é o que eu posso, nem tudo que eu posso é o que é. E daí então que é o suficiente para todo ser humano
ter condições básicas de vida, condições essas que são fenomenologicamente prudentes, né, sensatas, coerentes, eficazes e, acima de tudo, benéficas para o todo, né? E enquanto a gente não se sentir plenos, agraciados com o amor de Deus e a graça do Altíssimo de que nós podemos superar as adversidades ali do ego, né? As adversidades ali da miserabilidade, dos sentimentos de culpa, dos sentimentos de exagero, da clínica psicótica, não vai haver o processo de cura, né? Ou o processo de cura vai se dar muito lentamente, né? Isso pode ser também injetado na clínica psiquiátrica com a farmacoterapia, né? Para controlar os impulsos, né, do inconsciente, para trazer a luz de Deus, a luz da vida, né? Que se a gente conhece a luz da vida, a gente é sábio. Não precisa ter ali algum poder especial, alguma coisa que te torne além de outro ser humano. Não. Isso daí seria narcisismo, a se achar mais belo que outro ser humano, ou o ser humano mais belo, porque o ser humano mais belo é Deus. Certo? Compreendido? Então, ressalto aqui que a beleza está nos olhos, a beleza está no coração, a beleza está em todo ser. Pulcre, do grego, né? A beleza. Sofia, conhecimento. E assim a gente pode ir para além dos nossos anseios, dos nossos gostos e respeitar o que é moral e o que é ético. Isso é fazer ciência, isso é tomar consciência, isso é dizer não ao que é errado, hermeneuticamente, tratando a verdade, olhando o quadro do sujeito fora da sujeição da individualidade. Por exemplo, você tem uma situação, você luta contra essa situação. Se observe fora da situação e analise o que é moral e é ético. E tente compreender e se conformar na ética do que é correto, prudente, sensato, digno, íntegro, autêntico, certo? É um milagre isso, fazer um negócio desse. Você sair da situação e pensar com clareza, pensar com iluminação o que se passa na sua mente quando você está sendo sujeitado, quando você está sendo sujeito, quando você tem um discurso ali na linha do discurso, né? Do comportamento cognitivo, né? Seja de uma obsessão, né? Seja de uma ansiedade, seja de um estado de humor, né? Seja de um enquadramento neuropsicológico. Temos que ter, ademais, solicitude também, né? Aprender a respeitar esses vai e vens da ética, né? Do que é probo, do que é correto, certo? E o que é correto E o que é correto é o que vem de Deus. O que vem de Deus é correto, certo? O amor é correto. O amor
Tem algo de louco no amor? Não, tem algo de bem-aventurança no amor. E é do amor, assim, que até mesmo Platão ele foi meio que exagerado em afirmar que era alguma maluquice, né? As pessoas se sujeitavam a maluquice, porque o amor é algo de neurótico. Como estamos amando esses novos tempos? Estamos amando de igual para igual? Estamos amando de Deus para Deus? Ou estamos dividindo muitas coisas? Ou não está se encaixando na nossa vida a percepção do amor? De como o amor ele é fiel, o amor de Deus é fiel. Devemos ter olhos para ver, ouvidos para escutar e boca para falar, sempre no momento certo. Olhar com clareza, olhar com um olhar de iluminação. Certo? E é daí que a gente tira o enlace do significante mestre, que não é mestre, que é um falso mestre. Quando ele está sendo induzido, né? Está sendo coadunado, está sendo influenciado por alguma neuropsicologia espectral de substancialização, como no caso dos vícios, como o caso dos maus hábitos, como o caso das compulsões, obsessões, como o caso do próprio acaso, da coincidência do próprio acaso. Quando a gente injeta adrenalina positiva na nossa vida, a gente tem a garra e a coragem de estabelecer um limite para o que é compaixão, perdão e assentamento da ética no comportamento societal. Nós não podemos nos deixar levar pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, pelas nossas fraquezas, apesar de toda a nossa fragilidade enquanto ser humano. Mas somos falhos. Se você tem um vício, um mau comportamento, um padrão negativo, é possível na clínica psicanalítica, na clínica da psicologia, conversar para que você possa ter soltura e ter a emoção certa e aprender com as lições da vida, do que é correto, do que tem bom ânimo de vida. Bom ânimo. Apesar de qualquer coisa. Ter o bom ânimo significa ter a compaixão, se compadecer pela intuição do que pode acarretar em algo ruim ou algo desencadeador de algo ruim. Como o estresse, estressar alguém, estressar algum sujeito porque você, na sua relação dialética com outra pessoa, tem algum sentimento, você quer alguma coisa, tem um conflito de interesse. Entendeu bem? Estamos falando de ética, comportamento viciado, mau comportamento e uma tradução para o comportamento, uma travessia da fantasia do desejo para a passagem ao ato. O ato da compaixão, misericórdia e da sabedoria, da piedade.
temos que ter isso em mente. Ser gratos a Deus. Ser grato a Deus significa que basta os recursos que nós temos para sermos felizes e não gananciosos ou luxuriosos. Entendeu bem? Pense em si. Medite. Tenha calma. Espere e entenda a subjetividade. Olhe para dentro. Entenda suas emoções. Entenda seus sentimentos. Depois olhe para fora. Renovado. Saiba que o amor de Deus é infinito, mas ele é justo. Para se tornar, com a luz de Deus, um ser iluminado, temos que ter paciência e não forçar a barra. A barra, o cifrão, ali, do subjetivo. Aquilo no qual te configura a ter uma personalidade única, a ser um ser singular. É assim, gente, meus queridos assistentes, né, assim que eu vos chamo, que eu vou me encaminhando aqui para o final desse vídeo. Ética, ter visão, cosmovisão do que é capital simbólico, do que é opressão simbólica e do que é mau comportamento, para que você possa, na sua mente, ter a sensatez e juízo para discernir o que é bom para o social e não pensar somente em você e não pensar somente no seu mau hábito ou no seu mau comportamento. É assim que você vai criando maturidade e honradez, enquanto ninguém vê o que você está fazendo a não ser Deus, sobre o que é bom, justo, próprio, correto e legal. Deus vai te beneficiar muito mais, meus queridos irmãos, se você seguir no caminho do justo. E o caminho justo não é o caminho da violência, não é o caminho da agressão, é o caminho da paz, de Cristo e do amor, Santíssima Virgem Maria Imaculada, que sempre nos protege, sempre nos agracia, está sempre nos revelando boas novas, para que nós todos, pecadores, sintamos algo de beato, algo de santo, certo? É assim que o absoluto, veja bem, o absoluto, tudo, Deus, faz você parar de pensar numa coisa obsessiva e te leva à luz para ficar em paz e amor. Porque você já tem todos os recursos naturais, morais, espirituais, a luz que vem de cima.
Amém? Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima.